A paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui mais uma noite, poder adorar ao Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos 13. Livro de Atos, capítulo de número 13, no versículo 21. Nós iremos fazer a leitura do versículo 21, 22 e 23. São 3 versículos apenas. Eu quero falar sobre o tema O Homem Segundo o Coração de Deus, nessa noite, mas serve para as mulheres também. Atos 13, 21, diz assim: Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite, por poder adorar o teu santo e bendito nome. Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós somos, Deus, pequenos, mas reconhecemos a tua grandeza e sabemos que tu tens, ó Deus, o desejo de falar com o teu povo. Fala com a tua igreja. Ó Deus, como foi dito aqui já, edifica-nos, exorta-nos, ó Deus, e consola-nos pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, Davi era o filho mais novo dos 8 filhos de Jessé. Davi foi o segundo rei de Israel. Davi, ele foi o precursor do Messias. O Messias foi chamado Jesus, filho de Davi. Então, o próprio Cristo, em Apocalipse 22:16, diz assim: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Quando nós lembramos de Davi, qual a primeira coisa que vem à nossa mente? Pode ser sincero. O pecado de Davi. A ordem para ele matar Urias. Talvez eu e você o chamamos de adúltero, de assassino. Mas Deus chama esse homem de o homem segundo o meu coração. O que Deus viu em Davi? O camarada caía com a mesma frequência que estava em pé. Ele tropeçou tanto quanto venceu. Ele derrubou Golias, mas foi derrubado por Betseba. O fato de Deus chamá-lo homem segundo o meu coração me dá esperança. Sabe, gera esperança em mim e deve gerar esperança em você. Porque Davi era um pecador. Davi, a vida de Davi, não era a de um santo que nunca pecou, mas era de um pecador que sempre amou a Deus. Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração. E eu convido você nessa noite a olhar para o Deus de Davi, para o nosso Deus, e procurar ver a graça de Deus nos discorrer dessa mensagem. Por que Deus chamou Davi o homem segundo o meu coração? Primeiro, porque Davi obedecia a Deus. Antes de falar da obediência de Davi, eu quero falar sobre Saul,
Porque Saul foi rejeitado por Deus justamente por causa de sua desobediência. Deus, por meio do profeta Samuel, pediu para Saul entrar na terra dos amalequitas e exterminar os amalequitas, matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os recém-nascidos, matar os bois, matar as ovelhas, matar os jumentos. Saul vai, poupa a vida do rei Agag, poupa alguns bois gordos e algumas ovelhas, e então Deus vai até o profeta Samuel dizendo: vá até Saul, porque ele não obedeceu a minha ordem. Samuel vai até Saul e diz: por que você não obedeceu a Deus? Saul disse: não, eu obedeci a Deus sim. Aí Samuel diz: olha esse barulho, e esse barulho, eu estou ouvindo barulho de bois. Para você ter uma ideia, Saul disse a Samuel: eu guardei os melhores bois e as melhores ovelhas para sacrificar ao Senhor. Agora olha só, o versículo 22 de 1 Samuel 15, que nós conhecemos muito bem, quando a Bíblia vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus, Ele preza por obediência. Eu e você precisamos obedecer a esse Deus. Eu e você temos que a cada dia assentar no nosso coração que precisamos obedecer a Deus. O mundo aí fora está um caos, porque os homens decidiram não obedecer ao Senhor. Mas eu e você estamos aqui nessa noite e espero com o coração disposto a obedecer a esse Deus. Entenda uma coisa: precisamos viver pautados na palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que diz as Sagradas Escrituras, que vem de um Deus santo, de um Deus vivo e verdadeiro, que a cada dia quer que obedeçamos a Ele. Davi, diferente de Saul, era um homem que obedecia ao Senhor. Logo no começo da sua caminhada, 1 Samuel 22, 3, olha só o que diz. Davi vai a Mispa, e ele diz ao rei dos Moabitas: eu vou deixar o meu pai e minha mãe aqui com vocês, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha só, Davi, ele não sabia o que fazer, mas ele estava aguardando instruções do Senhor para obedecê-lo, para não errar, para não viver para si mesmo, segundo os seus conceitos, segundo os seus desejos. E nós vivemos segundo o quê? Nós estamos obedecendo a quem? Aos nossos desejos ou ao Senhor? Davi, em outra ocasião, ele ora e ele pergunta para Deus: os filisteus invadiram a cidade de Keila, o Senhor quer que eu vá até lá e guerreie contra os filisteus? E Deus diz a Davi: olha só, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a cidade de Keila. Então Davi foi e venceu a guerra. Obedeceu ao Senhor. Quando eu olho para o coração desse camarada e olho para os salmos que ele escreveu, eu vejo obediência. Olha só o Salmo 119, o próprio Davi vai dizer:
O versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi servir e seguir as tuas ordenanças. O versículo 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Versículo 101. Afasto o pé de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Versículo 112. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Versículo 168. Obedeço a todos os teus preceitos, pois conheces os meus caminhos. Meu irmão, olha só o que Davi faz. Ele toma Deus como testemunho. Ele diz: eu obedeço ao Senhor e o Senhor sabe que eu te obedeço. Olha só, será que eu e você podemos dizer isso para Deus? Deus, eu te obedeço e o Senhor sabe que eu te obedeço. O Senhor conhece os meus caminhos. Nós devemos obedecer a Deus. Quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, obedeça a Deus. Isso vale para mim também. Segundo, por que Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração? Porque Davi confiava em Deus. Davi confiava em Deus. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 32, Davi é citado na lista dos heróis da fé. Olha só, Davi confiava em Deus. Eu vou pegar uma história de Davi. Há muitas. Vou pegar uma só para falar da confiança que ele tinha em Deus. Davi e Golias. Davi estava em casa. Os seus irmãos haviam ido para a guerra. Davi não tinha idade para ir para a guerra. Era um jovem que, segundo alguns estudiosos, tinha de 16 a 18 anos. Para você ter uma ideia, era um adolescente ainda. O pai de Davi, Jessé, pede para que Davi vá para a guerra e leve mantimentos, leve comida para os irmãos dele na guerra e traga notícia de seus irmãos para o seu pai. Quando Davi vai à guerra, Davi vê uma cena acontecendo. Um gigante, um homem de mais ou menos 3 metros de altura, Golias, do exército dos filisteus, estava já há 40 dias afrontando o exército de Israel, chamando para que eles escolhessem um homem para lutar com ele, e ninguém tinha coragem para lutar com Golias. Quando Davi vê aquela cena, vê Golias afrontando o exército de Israel, olha só a confiança que esse cara tem em Deus. Ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? O exército de Israel estava olhando para quem? Estava olhando para Golias. E Davi olhava para quem? Para o Senhor. Quem era Golias comparado ao Deus que nós servimos? Quem é? Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Quantas vezes nós nos desfalecemos porque olhamos terrenamente, olhamos para os problemas dessa vida, esquecemos de colocar o olhar naquele que não conhece derrotas, naquele
que ninguém consegue vencer. Davi olha para o Senhor, ele confia em Deus, e ele se prontifica a lutar com Golias. Ele diz: eu vou lutar com esse camarada. Vai até Saul. Saul diz para Davi: você não pode lutar com ele, você é apenas um menino, e ele é um soldado, um guerreador desde a sua juventude. E Davi, então, para convencer Saul, Davi diz: olha, enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, o Senhor me deu capacitação para matar um urso e matar um leão. Olha só, Saul então diz: vai, que o Senhor seja contigo. E daí, Davi passa, pega 5 pedras, põe no seu bornalzinho, pega a sua funda e vai para lutar com Golias. Quando Golias vê aquela cena, Golias fala: eu por acaso sou um cão, para que você venha até mim com um pau? Olha a confiança desse menino, rapaz. Ele diz para Golias: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pedra só derruba Golias. Golias cai, Davi corre, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Os filisteus fogem, o exército corre atrás e mata todos eles. Davi honrou ao Senhor, Davi confiou no Senhor. Não é à toa que hoje nós cantamos hinos que enaltecem a Deus por meio de Davi. O Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. O Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Como nós precisamos aprender isso? Como nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Para ser um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos confiar nele. Terceiro, primeiro, Davi obedecia a Deus. Segundo, Davi confiava em Deus. E Davi amava a Deus. E aqui eu quero tomar um tempo maior nesse último ponto. Olha só o Salmo 18, versículo 1. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Tu és o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Camarada amava a Deus. Será que nós amamos a Deus assim? O amor a Deus é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Um escriba chega até Jesus e pergunta isso para Jesus. E Jesus diz o que para ele? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Davi amava a Deus. E quem ama a Deus possui características como Davi possuía. Olha só, quem ama a Deus, adora a Deus. Davi era um verdadeiro adorador.
Ninguém pode negar isso. É só olhar os 73 salmos e um monte de coisas que Davi escreveu em crônicas, em reis, que você vai ver que ele era um adorador. Davi tinha intimidade com Deus, ele tinha um coração quebrantado. E Davi, não pense que Davi adorava Deus só quando tudo vai bem, quando tudo ia bem. Eu lembro da história do filhinho dele, que estava para morrer, que Deus disse que ia levar. Davi não se conformou, o menino estava vivo. Davi vai até a presença do Senhor, a Bíblia diz que ele ora, e ele jejua durante 7 dias. 7 dias clamando, buscando ao Senhor, para que Deus não levasse o filhinho dele. Passados 7 dias, o menino morre. E aí me chama a atenção, a Bíblia diz que Davi toma um banho, se perfuma e entra no santuário do Senhor e adora a Deus. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando um filho morre não é nada fácil. Esse homem, não é à toa que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele adora ao Senhor em todo o tempo. Ele diz isso no Salmo. Olha o Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em hebraico, a palavra adorar é shakar. Na adoração, não se fala em receber, se fala em entregar, em render-se. Olha só o que Davi faz aqui no Salmo 95, chamando o povo para adorar. Olha só, ele diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei que está acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, e ele fez a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Adoremos a esse Deus. Eu e você devemos a cada dia adorar a Deus, nos prostrar diante dEle, render a Ele, gratidão. Que mais? Segunda característica de quem ama a Deus. Quem ama a Deus deseja estar em sua presença. E aqui Davi dá uma lição para nós enorme. Quem ama quer estar perto, quer estar junto. Davi anelava pela presença de Deus. Olha só os salmos de Davi. Eu estou tomando escritos dele. Davi anelava tanto a presença de Deus. No Salmo 23, o versículo 6, Davi diz assim: eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Davi diz: e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo de número 27, versículo 4, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e aprender no seu santo templo.
Olha o Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando eu entrarei e me apresentarei em tua presença. Olha o Salmo 84. Davi diz: melhor é estar um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 dias em outro lugar. Davi sabia muito bem o que satisfazia a sua alma. Dinheiro, fama, poder jamais preencherão o vazio da nossa alma. Eu e você precisamos da presença desse Deus. É a presença dele que fará diferença nas nossas vidas. É na presença dele que nós realmente encontraremos satisfação real. Não há satisfação fora de Jesus. Não engane-se, não existe. E eu posso dizer isso porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu sei como é viver longe de Deus, mas eu também sei como é maravilhoso viver na sua presença. Muitas vezes nós estamos acomodados, vivemos uma apatia espiritual, uma frieza. Não há alegria no nosso coração em servir ao Senhor. Muitas vezes não adianta dizer que o Senhor está aqui, porque ninguém muitas vezes liga mais. O que será que preencherá a nossa alma, se não for o Senhor? Que mais? Quem ama a Deus reconhece que tudo vem dele. Olha só. Não é quem Davi era. Por isso que eu falei para você olhar para o Deus de Davi. Porque Davi era falho e pecador como eu e você. Mas é o Deus de Davi que faz a diferença. É o nosso Deus que faz a diferença. Não é quem nós somos, mas quem Deus é. Por quê? Porque nós não somos nada. Nós somos pó. E o que nós temos de bom, o que você tem de bom, veio dele. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Vem dele. Agora olha só. Primeiro livro das Crônicas, 29, versículo 14. Davi diz assim: quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como nós fizemos? Davi aqui, ele dá mais de 300 quilos de ouro particular dele para a construção do templo em Israel. Ele não pegou do reinado, ele pegou dele. E ele diz: quem sou eu para poder ter te dado tudo isso, Senhor? E Davi diz: tudo vem de ti. E na verdade, Senhor, eu só te dei porque o Senhor me deu primeiro. Isso nos faz ser gratos a Deus. Entender que tudo vem dele. Davi, quantas vezes ele atribuiu a vitória de suas guerras ao Senhor? No Salmo de número 124, depois de vencer a batalha, Davi dá uma grande festa. E no meio da festa, Davi diz assim ao povo, ao exército de Israel: olha só,
Ele diz assim: ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando o exército deles se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Sabendo que ele não tinha poder para ganhar a batalha, mas Deus fazia ele vencer. Não pense você que é na tua força. Quem aqui consegue viver a vida cristã sozinho? Quem aqui consegue derrotar o inimigo das nossas almas sozinho? Quem aqui consegue orar sozinho, jejuar sozinho? Ah, se não fosse a graça desse Deus, ah, se não fosse o Espírito Santo dele em nós, nos levando a fazer essas coisas. Quarta característica de quem ama Deus: reconhece o seu pecado e pede perdão a Deus. Olha só, quem ama Deus não quer desagradar a Deus. Quem ama Deus de verdade quer a cada dia acertar, vive longe do pecado, não quer pecar. Mas o pecado acontece, nós pecamos ainda. Agora, uma coisa que eu acho lindo em Davi é que Davi reconhecia os seus erros. Davi reconhecia o seu pecado. Quando Davi, ele foi confrontado por Deus por ter pecado, o que Davi disse? Davi disse assim: pequei contra o Senhor. Davi não colocou a culpa em Betseba. Davi não fez como Saul, que deu desculpas para o seu pecado. Davi não, Davi disse: olha, eu pequei contra o Senhor, eu reconheço isso. Não é à toa que nós temos 2 salmos na Bíblia de Davi, o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51, falando de seu quebrantamento, de seu reconhecimento, de sua confissão de pecado e o melhor do perdão de Deus para o pecado dele. Davi começa o Salmo 32 dizendo: feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Cara, que coisa gloriosa. Davi diz no Salmo 51, versículo 10: cria em mim um coração puro, um espírito reto, devolve a alegria da minha salvação, a alegria da minha salvação. No versículo 17, Davi diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu pergunto, será que nós temos o coração assim? Será que reconhecemos as nossas falhas? Ou será que nós vivemos culpando os outros, culpando as circunstâncias, olhando sempre para o outro? Eu e você precisamos ser igual Davi. Eu pequei, eu falhei contra o Senhor, me perdoa. Não devemos fugir, não devemos correr para longe do Senhor, mas devemos correr para perto dEle, entendendo que esse Deus vê tudo, e não adianta você esconder das pessoas aquilo que você peca, se o Senhor conhece os teus caminhos. Você tem se arrependido? Tem gente que está com a mente cauterizada, já não
se arrepende mais. O pecado tornou-se tão, parte do seu viver, que estão vivendo longe de Deus, sem se arrepender. Deus, Ele nos perdoa quando nós reconhecemos o nosso pecado e quando pedimos perdão ao Senhor. Ele nos perdoa como perdoou Davi. O que mais? Quem ama a Deus, e aqui a última coisa que eu quero falar nessa noite. Quem ama a Deus, trata as pessoas com amor. O amor, já falei tanto isso aqui, já tenho falado tanto isso. O amor é a maior marca de um cristão. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Jesus, Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como é amar como Jesus amou? Amar como Jesus amou é amar incondicionalmente. É amar sacrificialmente. É amar perdoando sempre. Estendendo a mão. Tratando com graça e misericórdia. Ah, como nós estamos longe disso. Jesus pede para amarmos as pessoas. Nós não conseguimos amar nem os nossos irmãos. Muitas vezes não conseguimos amar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Nós temos falhado. Temos. Falta amor. O mundo, não adianta. O mundo não sabe o que é amor. Não adianta você cobrar das pessoas que estão no mundo para que elas amem. Elas não conhecem esse amor de Deus que invadiu o meu coração e o teu coração. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos amar. Pecamos nisso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, olha só. Olha só o que Paulo diz aqui. Até eu já falei isso. Um dia perguntaram para Rui Barbosa, para ele escrever um texto sobre o amor que eles iam publicar. Rui Barbosa disse assim: depois que Paulo escreveu sobre o amor em 1 Coríntios 13, jamais alguém conseguiria falar com tanta propriedade e jamais conseguiria descrever o amor. Coloque o que está em 1 Coríntios 13. Foi a resposta de Rui Barbosa. Olha só. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Tem muita gente fazendo barulho à toa. E aqui Paulo vai usar algumas hipérboles, porque isso aqui não existe. Quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não quer dizer essas línguas estranhas que falam por aí, não. Isso aqui está falando de uma coisa impossível de acontecer. Ninguém conseguirá falar, mas mesmo que você ainda conseguisse, o apóstolo Paulo vai dizer, se não tiver amor não vai valer nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha só, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé
capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O amor é maior que profecia. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Meu Deus do céu, o que mais procuramos é os nossos próprios interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, nunca acaba. Se acabou, não era amor. Ponto. Quem ama, trata os outros com graça e com misericórdia. Olha só essa história de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 9, nós temos uma história onde Davi faz uma pergunta. Ele diz assim: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? Ziba, o servo de Davi, diz: tem um homem chamado Mefibosete que mora em Lodebar e é aleijado de seus pés. Davi então diz a Ziba: traz o camarada aqui. Agora para analisar. Mefibosete, ele era coxo dos seus pés. Por quê? Porque a serva de Saul, para que não fossem mortos, fugindo dos soldados de Davi, tropeçou, caiu e deixou o menino cair. E o menino bateu as pernas e ficou aleijado de ambas as pernas. Se você pegar o costume da época, quando um rei vencia a guerra, o rei mandava matar todos os descendentes do rei anterior, para que não sobrasse um sequer descendente, para que não viesse tomar o trono depois. Quando chegam para buscar Mefibosete, o que você acha que Mefibosete pensou? Mefibosete vivia em Lodebar, uma terra seca, árida, uma terra de tristeza e dor, uma terra onde eram levados os bandidos, onde muitas pessoas fugiam dos outros. Ele estava vivendo uma vida miserável. Esse homem, quando ele é chamado por Davi, ele pensa: é agora que eu vou morrer. Eu sou o neto de Saul, sou o filho de Jonatas. E quando ele é levado ao palácio, e ele entra no palácio, olha só o que acontece. Davi pergunta: você é Mefibosete? Ele diz: sim, sou eu. Eis aqui o teu servo. Eu devo imaginar assim. Ele falou: é agora que eu vou morrer. Vou morrer, não tem jeito. Agora olha só o que Davi diz. Para ele jamais imaginava que ouviria isso da boca do rei Davi. Jamais. Davi diz assim: não temas. Eu te tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você todas as terras que pertenciam a Saul. Olha só, Mefibosete
não acreditando. Ele se prostrou e ele disse a Davi: quem eu sou, um cão morto, para que uses de benevolência comigo? Quem eu sou? Aqui, nós olhamos para Davi, o tratamento dele com Mefibosete, e eu lembro do tratamento de Deus conosco. Eu vejo que Davi dispensa a Mefibosete misericórdia e graça. Nós também estávamos longe. O rei veio nos buscar. O rei, ele nos libertou. E ele nos fez assentar à mesa com ele. Foi o que Davi disse: você, Mefibosete, vai sentar-se à minha mesa todos os dias e comer comigo. Que mais? Davi, nessa atitude, ele se parece com Deus. Davi, olha só, ele ama do jeito que Deus ama. Irmãos, irmãs, Deus quer isso de nós. Deus, Ele quer que nós sintamos o que Ele sente. Deus, Ele quer que nós tratemos as pessoas como Ele trata. Deus, a cada dia, quer usar as nossas vidas para que a cada dia possamos ser expressão da graça dEle, para que a vida dEle seja manifesta nas pessoas. Davi aqui mostra o porquê é chamado de um homem segundo o meu coração. Ele sente o que Deus sente. Ele tem misericórdia. Ele trata Mefibosete, sabe, com misericórdia e graça. Assim nós devemos tratar as pessoas. Então, por que Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração? Primeiro, porque Davi obedecia a Deus. Segundo, porque Davi confiava em Deus. Terceiro, porque Davi amava a Deus. E aí eu quero encerrar com esse texto. Eu quero que você abra a Bíblia. Atos 13, versículo 36. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Olha só aqui, esse texto. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. O que me chama a atenção aqui é que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Para analisar isso. Davi foi escolhido por Deus. Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Rapaz, se quando nós morrêssemos, na lápide do nosso túmulo tivesse escrito isso aqui: aqui jaz Itamar Wagner Raimundo, cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Aqui jaz Juliana Aparecido de Oliveira. Estou matando ninguém não, tá? Cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Rapaz do céu. Deus cumpriu os propósitos dele, a vontade dele na vida desse camarada. Que o Espírito Santo faça de mim e de você homem segundo o seu coração,
uma mulher segundo o coração de Deus, para que nós possamos cumprir os desígnios do Senhor. Não é a nossa vontade, é a vontade dele na nossa geração. Davi cumpriu os propósitos.